Viajar no tempo sempre foi um dos maiores sonhos da humanidade. Filmes, livros e teorias tentam responder uma pergunta que nunca saiu da nossa cabeça. E se fosse possível voltar ao passado ou visitar o futuro? Um dos exemplos mais famosos disso está no clássico De Volta para o Futuro, onde um jovem comum acaba viajando no tempo dentro de um carro modificado por um cientista excêntrico. Na ficção, tudo parece incrível, controlado, até divertido. Mas, e se alguém dissesse que isso não é apenas ficção? E se uma pessoa real afirmasse ter vindo do futuro, com uma missão específica, e provas que fariam qualquer um duvidar da própria realidade? Agora imagine o seguinte: essa pessoa aparece do nada, começa a responder perguntas, explica tecnologias que ainda nem existem, faz previsões assustadoras sobre o futuro, e então desaparece, sem deixar rastros, sem provas definitivas, sem nunca mais ser visto. Essa é a história de um dos maiores mistérios da internet, o caso de John Titor. Se você curte mistérios como esse do John Titor, já se inscreve no canal Fatos ou Mistérios. E deixa o like para fortalecer o canal e ajudar a trazer mais histórias como essa. Tudo começou no ano 2000. Muito antes das redes sociais como conhecemos hoje, existiam fóruns na internet onde pessoas do mundo inteiro se reuniam para discutir ideias, teorias e curiosidades. E foi em um desses fóruns que um usuário apareceu. Sem fama, sem histórico, sem qualquer prova de quem realmente era, mas com uma afirmação que mudaria tudo. Ele dizia ser um viajante do tempo. No começo, ninguém levou muito a sério. Afinal, a internet sempre foi cheia de histórias estranhas. Mas havia algo diferente nele. Algo detalhado demais. Esse usuário começou a postar com mais frequência. E então revelou sua identidade. Seu nome era John Titor. Ele afirmava ter nascido no futuro, no ano de 1998, e estar vivendo em 2036. Segundo ele, o mundo naquele tempo era completamente diferente. Um mundo marcado por conflitos, crises e mudanças radicais na sociedade. Mas o mais estranho não era isso. Era o motivo da sua viagem. John Titor dizia que não estava ali por acaso. Ele estava em uma missão. Segundo Titor, ele foi enviado de volta ao passado com um objetivo muito específico: recuperar um computador antigo, chamado IBM 5100. Um modelo lançado em 1975. À primeira vista, isso parece algo completamente comum. Mas Titor afirmava que essa máquina tinha uma função secreta, uma capacidade escondida, que só seria descoberta anos depois. Essa função seria essencial para resolver um problema crítico no futuro. E por isso, ele precisava voltar no tempo para garantir que tudo acontecesse como deveria. Mas aqui é onde a história começa a ficar ainda mais estranha. Diferente de histórias vagas ou fantasiosas. John Titor começou a explicar, em detalhes, como funcionava sua máquina do tempo. Ele descreveu estruturas baseadas em microburacos negros, campos gravitacionais controlados, sistemas complexos de distorção do espaço-tempo. E mais do que isso, ele chegou a compartilhar diagramas técnicos, desenhos que, para muitos, pareciam avançados demais para serem apenas invenção. Alguns acreditaram. Outros acharam que era apenas um usuário criativo. Mas uma coisa era certa. Ninguém conseguia ignorar aquela história. O que fez John Titor se destacar não foi apenas o que ele dizia, mas como ele dizia. Ele respondia perguntas de forma lógica, detalhada, sem contradições aparentes. Parecia alguém que realmente acreditava na própria história. Ou pior, alguém que estava dizendo a verdade. E então, vieram as previsões. Guerras, colapsos e eventos que, segundo ele,
eram inevitáveis. Mas a grande pergunta é: se ele realmente veio do futuro, por que nada aconteceu como ele disse? Ou será que nós é que estamos na linha do tempo errada? Depois de ganhar atenção nos fóruns, John Titor começou a fazer algo que mudaria completamente a forma como as pessoas viam sua história. Ele começou a falar sobre o futuro, não de forma vaga, mas com detalhes assustadores. Segundo Titor, o mundo estava caminhando para um colapso inevitável. Ele afirmou que, por volta de 2004, os Estados Unidos entrariam em uma guerra civil interna, um conflito que começaria lentamente, com tensões políticas e sociais, mas que evoluiria para algo muito maior. Depois disso, ele disse que, em 2015, o mundo enfrentaria um evento ainda mais devastador, uma guerra nuclear global. Países seriam destruídos, milhões de pessoas morreriam, e a sociedade como conhecemos deixaria de existir. Mas nada disso aconteceu. Pelo menos, não da forma como ele descreveu. Essa é a pergunta que muitos fizeram na época. Se as previsões falharam, então tudo não passava de uma mentira? De uma história bem contada? Talvez. Mas John Titor tinha uma resposta para isso. E foi aí que o mistério ficou ainda mais profundo. Segundo Titor, quando alguém viaja no tempo, não altera o próprio passado diretamente. Em vez disso, cria uma nova linha do tempo, uma realidade paralela. Ele explicava que o universo não segue apenas um caminho, mas vários caminhos ao mesmo tempo. Ou seja, o futuro de onde ele veio não era exatamente o mesmo futuro que estamos vivendo agora. Era apenas uma versão possível. Isso significaria que, mesmo com previsões que não se concretizaram, houve algo que chamou muita atenção, algo que até hoje é debatido. O tal computador, IBM 5100. Na época em que Titor falou sobre ele, pouquíssimas pessoas sabiam de um detalhe específico. Essa máquina tinha, de fato, uma função pouco conhecida, capaz de emular sistemas antigos da IBM. Anos depois, engenheiros confirmaram que isso era real. Mas aqui está o problema. Essa informação não era pública na época. Então a pergunta surgiu: como ele sabia disso? Existem algumas teorias. Ele era um especialista em tecnologia. Trabalhou com sistemas antigos da IBM. Ou simplesmente teve acesso a informações privilegiadas. Mas para muitos, isso parecia evidência de algo maior. Algo que não podia ser explicado facilmente. E então, do mesmo jeito que apareceu, John Titor simplesmente sumiu, sem aviso, sem despedida, sem explicação. Suas últimas mensagens foram postadas em 2001. Depois disso, silêncio total. Nenhuma nova aparição. Nenhuma prova concreta. Nada. Com o tempo, pessoas começaram a investigar quem poderia estar por trás da história. Alguns acreditam que tudo foi criado por um advogado chamado Leuri Aber, junto com seu irmão, que seria especialista em informática. Outros dizem que nunca houve prova suficiente para confirmar isso. E até hoje, a identidade real de John Titor nunca foi comprovada. Agora pare por um momento e pense nisso. E se a ideia de múltiplas linhas do tempo for real? E se pequenas mudanças no passado realmente criam novos futuros? E se nós estamos vivendo em uma versão diferente daquela que ele conhecia? Isso nos leva a uma questão ainda mais inquietante. Teorias modernas sugerem que, talvez a realidade não seja exatamente o que pensamos. Porque no fim, a pergunta não é se John Titor era real, mas sim, e se ele estava dizendo a verdade, e nós simplesmente não conseguimos provar?
Durante anos, a história de John Titor foi debatida, analisada e desacreditada. Para muitos, tudo não passou de uma farsa bem construída. Uma história criada por alguém inteligente, que soube misturar ciência, teoria e imaginação. Mas, e se essa não for a explicação completa? Vamos juntar tudo. Um homem aparece na internet. Afirma ser um viajante do tempo. Dá detalhes técnicos complexos. Fala sobre eventos futuros. Cita informações que não eram amplamente conhecidas. E então, desaparece. Se isso fosse apenas uma mentira, por que tantos detalhes fariam sentido? Por que tantas pessoas, até hoje, continuam debatendo esse caso? A explicação mais aceita ainda é a mais lógica. John Titor nunca existiu. Foi apenas um personagem, criado possivelmente por alguém com conhecimento técnico e talento para contar histórias. Essa teoria faz sentido. Explica as falhas nas previsões. Explica o desaparecimento. Mas ela não explica tudo. Agora vamos para o outro lado. A teoria que faz essa história ser lembrada até hoje. E se John Titor realmente veio de outro tempo, mas não exatamente do nosso futuro, e sim de uma linha do tempo diferente? Segundo a própria explicação dele, cada viagem cria uma nova realidade. Pequenas mudanças, grandes consequências. Isso significaria que o futuro dele pode ter sido real, mas nós nunca chegaríamos até ele, porque estamos em outro caminho. Pense nisso. Se alguém do futuro realmente voltasse e alterasse qualquer detalhe, mesmo que pequeno, o mundo já não seria mais o mesmo. Ou seja, o simples fato de ele ter vindo já mudaria tudo. E talvez as previsões não falharam. Elas apenas deixaram de acontecer. Agora vem a parte mais inquietante. E se essa mudança já aconteceu? E se decisões que parecem aleatórias, eventos que nunca fizeram sentido, pequenas coincidências da sua vida, forem resultado de algo que foi alterado no passado? E se o mundo que você conhece não é exatamente o original? Ideias como essa se conectam com teorias modernas, e até com conceitos populares como os mostrados em The Matrix, onde a realidade pode ser manipulada, alterada, ou até recriada. Se o tempo não for linear, se a realidade puder ser dividida em versões, então a história de John Titor deixa de ser apenas um mistério e passa a ser uma possibilidade. Mas, no fim, existe um detalhe que nunca mudou: o silêncio. Desde 2001, nenhuma nova mensagem, nenhuma atualização, nenhuma prova definitiva. É como se ele tivesse cumprido sua missão e simplesmente ido embora. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez tudo tenha sido apenas uma história bem contada. Ou talvez a verdade seja algo que ainda não estamos prontos para entender. Porque no fim, a pergunta mais importante não é: John Titor era real? Mas sim, e se alguém, em algum lugar, já descobriu como viajar no tempo e escolheu nunca contar? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Você acha que John Titor era mentira ou algo muito mais profundo? E se você gosta de histórias assim, mistérios, teorias e fatos que desafiam a realidade, se inscreve no canal Fatos ou Mistérios. Deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque a verdade pode estar lá fora. Ou talvez muito mais perto do que a gente imagina.